Pronto, pessoal, voltamos para a segunda parte, né, do vídeo de hoje. Qual o tema que a gente estava falando, pessoal? Tema muito bom, né? É... Esqueceu ou não? Não, tá aqui minha cola. O que é a sensibilidade espiritual? Então, pessoal, o que é que a gente viu aí na primeira parte que a gente gravou? O que é essa sensibilidade espiritual, pessoal? Né? E porque temos que desenvolver essa capacidade de sentir. A gente viu porque a gente tem que desenvolver, porque traz para a nossa vida um crescimento pessoal e espiritual, né, pessoal? E o crescimento da nossa fé. Sem essa sensibilidade, a gente perde tudo, tá, pessoal? Então, a gente viu o que é essa sensibilidade? A gente viu na primeira, que era um conceito, uma capacidade de perceber e sentir e responder às realidades espirituais de maneira profunda e significativa. Né? A gente viu que no contexto da espiritualidade, né, a, como é que se diz? A sensibilidade está associada à mediunidade. Então, quem sabe aí, alguém não sabe o que é mediunidade, está aqui um vídeo que eu gravei aqui falando sobre o que é a mediunidade na vida de uma pessoa. Tá aqui, ó, no meu canal, tá? Então ele fala que tá associada à mediunidade da pessoa e é uma habilidade que discerne a presença de Deus, a ação do Espírito Santo, a necessidade espirituais do outro. Então, você vai ter essa discernimento, essa habilidade para discernir isso, o que é de Deus, a ação do Espírito Santo, e vai ver a energia, a necessidade do outro. O que é que o outro está sentindo, o que é que o outro está precisando. Então, essa habilidade vai dar essa capacidade para a gente. Aí ele fala, é uma qualidade que permite o indivíduo se conectar mais intimamente com sua fé e com as pessoas ao redor. Então, você vai ter mais fé. Isso traz uma fé mais, porque você tá sentindo as outras coisas, tá? É o sentir, pessoal, tá? Aí vai aumentando a sua fé e você vai sentindo também as outras coisas dos outros, as necessidades dos outros também, tá? Aí ele fala, ter acessibilidade espiritual é fundamental para o crescimento pessoal e espiritual da fé. É uma habilidade que permite ao indivíduo reconhecer momentos de adoração, oração, meditação e comunhão que pode passar desapercebido por aquelas pessoas que não estão despertas às dimensões espirituais da vida. Então, pode passar desapercebido por essas pessoas. Mas a gente que somos espirituais conseguimos perceber essa energia, tanto da adoração, da oração, da meditação, a gente consegue entrar naquela vibração mais evoluída. E a gente entra em comunhão tanto com Deus como com as outras pessoas que estão ao nosso redor, tá, pessoal? Aí ele fala, além disso, a sensibilidade espiritual ajuda o indivíduo a se tornar mais empático, então ele tem mais empatia. Ele sente o que outra pessoa sente, compreendendo melhor a luta, a alegria dos outros, que é essencial para a construção de uma sociedade unida e solitária. Então, tá aqui o problema da sociedade, pessoal. É que muitos estão perdendo essa sensibilidade. E é isso que o príncipe desse mundo, né, que está dirigindo aí a Matrix, ele quer isso. Quer deixar vocês assim, perder a sensibilidade
para você não colocar aqui essas frequências evoluem, tá? E tá aí, muitas pessoas estão aceitando isso aí, tá? Ah, o que mais, pessoal? Desenvolver a sensibilidade espiritual envolve práticas intencionais que cultivam a maior consciência da presença de Deus. Isso inclui oração regular, meditação regular, estudo das escrituras regular e participação de atividade comunitária voluntária, né? De coração, tá, pessoal? Servir o outro de coração. Então, ele fala, e a prática da escuta ativa tanto em relação a Deus quanto ao outro. Também é crucial. Ao se dedicar a essas atividades, o indivíduo pode afinar sua percepção espiritual. Então, afinar, que vem de alinhar, você vai alinhar sua frequência e sua percepção espiritual vai crescer. E se tornar mais receptivo, então você vai se tornar uma pessoa mais receptiva às energias, né? A orientação divina. Então, quando a espiritualidade vai começar a falar, orientar você o que você deve fazer, né? E as necessidades dos que o cercam. Então, você vai perceber a necessidade daquela pessoa que está cercando. Você entende como essa sensibilidade é importante, pessoal? A gente que é espiritual, tá? A gente não pode deixar de, como é que se diz? De desenvolver essa sensibilidade. É a minha pergunta. E por que temos que desenvolver? Por causa disso, pessoal. Ela é essencial para a gente. Ainda mais a gente que despertou a consciência espiritual. A gente tem que desenvolver. E é através de oração, meditação. É o trabalho da nossa espiritualidade. Tá? Aí ele fala, a sensibilidade espiritual não é apenas uma experiência individual, mas também um aspecto vital da vida em comunidade, né? Em comunidade. Então, por quê? Porque quando você começa a sentir, pessoal, a espiritualidade começa a falar com você, orientar você, então, é para abençoar o outro. Sempre é para abençoar o outro. Então, não é uma experiência só sua. Você tem essa experiência sua, mas você vai também ter um aspecto vital na vida das outras pessoas. Da onde você mora, nas redes sociais, como eu aqui, tá? Ver como a minha intuição, a minha maneira de espiritualidade está impactando muitas pessoas que estão vindo assistir meu vídeo. Quantas aí? Eu vi até agora, né, que eu fui baixar o vídeo aí, eu vi agora que, nossa, já tem outras pessoas que se inscreveram no meu canal. Se inscreveram. Foi por isso que ontem eu baixei o vídeo, aí antes de eu assistir o vídeo, eu já vi que já tinha bastante, bastante visualização. Eu digo, nossa, eu baixei já há pouco tempo, as pessoas já estão assistindo. Graças a Deus, tá, pessoal? Então, porque essas pessoas perceberam do meu vídeo que está trazendo benefício para ela. Ninguém vem assim, pessoal, se não está trazendo um benefício, uma energia boa, um entendimento bom, sabe? Ninguém vem se inscrever no canal, comentar aqui, ninguém vem se não esteja abençoando ela. Graças a Deus, tá? Que tá abençoando aí a vida de muitas pessoas, tá? É esse o propósito do vídeo aqui, de eu passar essa mensagem que a espiritualidade colocou aqui nas minhas costas. Tá certo? Mas eu faço isso com alegria, tá? Eu faço isso com amor, com alegria, até quando eu não estiver mais aqui. Enquanto eu tenho um corpo, tenho vida, tenho a saúde aqui,
estou aqui nessa realidade, eu vou trazendo. A gente vai estudando junto, pessoal, porque eu estou crescendo, vocês estão crescendo e a gente vai crescer junto. E é por isso que eu sou atacado. O inimigo não quer que eu expanda isso para vocês, tá? Por isso que eu sou atacado, minha família é atacada, sou atacado espiritualmente, tá? Por isso, pessoal, por isso que eu preciso da ajuda de vocês, tanto vocês mandar energia boa, orar aí por mim, ajudar também aí o canal aí no Pix, tá? Porque para movimentar as energias aqui, preciso, tá? Preciso melhorar as coisas para eu servir a vocês, né? Porque eu tô aqui para servir a vocês com mais dedicação, tá? Eu estou me dedicando, tá? Mas ter instrumentos aqui, sabe, para eu servir a vocês, tá? Mas o que eu tenho, eu estou me dedicando com maior afinco para vocês. E graças a Deus, eu quando entrei no meu canal agora, eu vi lá que se inscreveram mais pessoas, tá? Obrigado vocês, tá? Sejam bem-vindos aqui ao canal, tá? Continue aí. Tem vários vídeos aí, vários temas para você ir assistindo, pesquisando, tá? Se vocês tomarem essa decisão de se inscrever no meu canal, é porque vocês viram que um estudo é bom para você, tá? Graças a Deus, tá, pessoal? Seja bem-vindo vocês aí que se inscreveram novo, tá, pessoal? Aí ele fala, então, não é experiência individual, né? Ele fala, em um contexto do grupo, a sensibilidade pode levar a um ambiente mais acolhedor e receptivo, onde os membros se sentem à vontade para compartilhar sua experiência e desafio. Então, é o que eu estou fazendo aqui no nosso canal, né? Esse canal não é meu, tá, pessoal? Esse trabalho também não é meu, é da gente, tá? Quando você apoia, você está aqui dando like, você está comentando, é o espaço onde você está se expressando sobre isso. Por quê? Às vezes você tem uma experiência espiritual, você não pode contar no grupo, às vezes é evangélico lá. Teve pessoas aqui que eram evangélicas que teve experiência, saída do corpo. Ela veio contar aqui no meu canal, tá? Por isso que eu estou aqui. Esse é o nosso espaço de compartilhar, eu acolher as informações. Eu não vou fazer igual as outras pessoas. Você tá, isso é doido, isso é do demônio, tal. Não vou fazer isso, porque eu também tenho essa experiência. Então, eu vou acolher você, né? Vou ser receptivo, vou acolher, vou entender você, que você está passando por um processo de despertar da consciência. Eu tenho experiência, então. Aqui é o canal para essas pessoas, tá, pessoal? Porque tem pessoas até que é evangélico, ele está tendo essas experiências e não pode contar lá. Se ele contar, ele vai ter tido como tá doido, o espírito maligno tá pegando ele. Tá, pessoal? Então, aqui é o espaço, tá? Onde você vai compartilhar sua experiência, seus desafios da vida. Tem muita gente que tá contando muitas dificuldades aqui. E eu tô acolhendo aqui, tô orientando ela. E elas estão melhorando, pessoal. Nossa, eu agradeço muito a espiritualidade, porque essas pessoas vieram aqui com problemas, pessoal. Problemas seríssimos e estão agora resolvendo o problema dela aqui, tá? Eu agradeço muito, tá? Foi para isso que a espiritualidade me fez eu tomar tanto psicologia, psicanálise, tá? Tomei tudo isso, tá? E para que eu pudesse ajudar essas pessoas, tá? Graças a Deus que eu estou ajudando. Vou poder ajudar todo mundo? Nem sempre, tá, pessoal? Nem sempre muitos vão com minha cara, tá? Mas é isso. Aqueles que vier e pedir a ajuda espiritual, eu estou aqui para lhe ajudar, tá, pessoal? E tenho ajudado aí aqueles que têm se aproximado aqui do meu canal, tá? Até pessoas que eu nem conheço, tá, pessoal? Eu tenho ajudado aí, tá? Espiritualmente.
Aí ele fala, quando um grupo é sensível à necessidade espiritual, a necessidade espiritual um dos outros, ela se torna um reflexo do amor de Cristo. Então, quando o grupo está assim, acolhendo, então, vocês sentem o reflexo do amor de Cristo. Muitos aqui já sentiram esse amor de Cristo através da minha vida aqui, pessoal. Porque eles sentiram acolhidos, sentiram afago, eles cresceram a consciência dele, melhoraram a vibração dele. Então ele disse, ele sente o amor. Eu sei que tem pessoas aqui no meu canal que tem um amor muito grande por mim, tá? Eu sei disso, tá? Tem até pessoas aí que eu nem conheço, gosta de mim, tá? Por isso que às vezes alguém vir me atacar aqui, tá, pessoal? Tem pessoas aqui que vai até me defender, tá? Essas pessoas, porque ela tá sentindo eu passar esse amor de Cristo, né? Ele diz, promovendo um espaço onde todos podem crescer e se desenvolver na fé. Então, esse espaço aqui é para a gente promover um espaço para a gente poder crescer espiritualmente e desenvolver a nossa fé. É aqui o nosso canal. Graças a Deus, isso tem acontecido, tá, pessoal? Eu agradeço muito a espiritualidade. Aí ele fala, embora a sensibilidade espiritual seja a qualidade desejável, né, que esteja na nossa vida, ela também apresenta desafio. Então, tem dificuldade, tá? E ele fala, em um mundo repleto de distrações e vozes conflitantes, né? Muitas vozes falando aí no meio espiritual, pode ser difícil manter a conexão. Então, pode ser, tá? Clara com Deus e com os outros. Então, pode ser ter esse desafio de a gente manter essa conexão tanto com Deus quanto com as outras pessoas. Né? O mundo está com muitas distrações da Matrix, né? Aí ele fala, além disso, a sensibilidade espiritual pode levar uma maior vulnerabilidade emocional, pois o indivíduo se torna mais consciente, né, das dores e alegria ao redor. Importante que aqueles que buscam desenvolver essa também encontrem apoio, orientação dentro do seu grupo. Então, tem que ter um apoio, tá? Porque sozinho, tá, pessoal? Você precisa ir no equilíbrio, tá? Porque se você está desequilibrado, você sente a emoção do outro. Isso pode fazer com que atrapalhe a sua vida. Era o que estava acontecendo aqui com algumas pessoas aqui que era médio, né? Desde criança, ela era médio e não sabia como desenvolver isso, tá? Ela não sabia como melhorar, então os espíritos abusavam ela, tá? Bagunçava a vida dela. Por isso que a gente tem que estar... existe uma maior vulnerabilidade se você emocionalmente está desequilibrado. Aí o que a gente viu na primeira parte? Ele fala, a sensibilidade espiritual se manifesta de várias maneiras no dia a dia. O indivíduo pode incluir atos de serviço, como ajuda necessitado, ou momento de oração intercessória por os amigos. Então, você tem essa sensibilidade. Além disso, a sensibilidade espiritual pode se refletir em uma maior apreciação pela beleza da criação, levando o indivíduo a reconhecer a mão de Deus em todas as coisas. Então você começa a ver o trabalhar da mão de Deus em todas as coisas. Porque você está mais com a sensibilidade, mais perceptivo. Tem gente que tem clara evidência, tem clara audiência, ouve, tá? Mas não vai ficar ouvindo aí espírito aí de baixa. Você tem que ouvir espírito elevado. Eu ouço o meu mentor sempre me acordar para eu vir gravar o vídeo, tá?
Não ficar ouvindo aí espírito falando bobagem, não, né? Se ouvido, ou então ver os espíritos aí, a clara evidência, tá? Entende, pessoal? Então, você vê a beleza da criação, levando o indivíduo a reconhecer a mão de Deus em todas as coisas. Você vê isso. Ele fala, essa prática não apenas fortalece a fé pessoal, mas também inspira o outro a se desenvolver mais profundamente em sua própria jornada espiritual. Então, você ajuda as outras pessoas a se desenvolver na sua jornada espiritual. É o que eu fiz aqui, tá? Graças a Deus, meus vídeos aqui estão ajudando você na sua jornada, tá? Eu lembro aqui de uma pessoa que ela ia parar, pessoal. Ia parar com negócio de espiritualidade, porque ela estava indo aí, pagando cursos, indo para um monte de grupo, um monte de... E ela estava mal, pessoal. Não encontrava a espiritualidade dela. Até ela chegar no meu canal. Então, nossa, é meu pagamento do mundo, no mundo futuro, tá? Porque aqui eu não tenho pagamento, é no mundo futuro eu vou ser pago por isso, tá, pessoal? Então, estou ajudando aí profundamente nas suas próprias jornadas espiritual. Muitas pessoas, tá? E tá vindo muitas pessoas agora se inscrevendo. Eu nem estou mandando, pessoal, mas as pessoas estão pelo conteúdo que eu estou passando aqui, as informações, é de relevância para a vida, tanto pessoal, emocional, espiritual, tá? Até psicológico, pessoal. Teve pessoas aqui psicologicamente tava mal, começou a se equilibrar. Então, essas pessoas estão vendo, estão se inscrevendo. É assim, pessoal, nada é forçado, tá? Aí, o que mais ele fala? A segunda parte, né, que a gente parou. A sensibilidade espiritual é uma qualidade que todas as pessoas têm, mas para ser desenvolvida, tem que ser chamado para o despertar espiritual, para se tornar desperto e sentir a presença de Deus em nossa vida e sentir a necessidade dos outros. Então, é preciso você despertar a consciência. Porque quem sente as coisas é a consciência. Se ela está dormindo, ela não sente as coisas espirituais. Ela está dormindo ou então morta espiritualmente. Entende, pessoal? Deu para entender ou quer que eu repita o vídeo todo? Tá? Então, você vai sentir a presença de Deus, tá? A energia de Deus na nossa vida, você vai sentir na sua vida, né? E vai sentir a necessidade do outro. Por quê? Porque foi aberto os seus canais de percepções. Então, o que é esses canais de percepção? Eu já falei, os chakras. A gente tem 7, né? Mas um dos principais que liga a gente à espiritualidade é o coronário, o frontal e o cardíaco, tá? Os outros precisam trabalhar também, porque se você está em desequilíbrio com os outros chakras, os outros também entram em desequilíbrio. Então, vai equilibrar tudo. Então, vai abrir esses canais de percepções. Então, a sua sensibilidade vai aumentar, tá? Não tem como sentir. Ah, eu não quero sentir. Eu lembro de uma pessoa que fala, ah, irmão Samuel, eu não quero sentir isso, não. Ah, eu não quero ver, não. Eu não quero sair do corpo. Não existe, não tem isso, pessoal. Não tem como mudar a gente, não. A gente é espírito. É porque você está aqui no corpo, você está pensando que você é esse corpo aqui, você é um espírito. Você sai toda da noite do corpo, mas pior que você sai inconsciente, tá? Você sai do corpo, você é um espírito. Um dia você vai sair permanente, que vai ser o quê? Você deixar esse corpo aqui na terra para ser enterrado e seu espírito vai sair.
Não tem o que fazer, tá, pessoal? Aí a pergunta é: será que a Bíblia fala sobre essa sensibilidade espiritual, pessoal? Vamos ler aqui Efésios 4, 17 até o 24. Então, pessoal, vamos ler até o 24, porque eu quero ler esses versículos até o 24 para você entender o que Paulo está falando, tá? Por isso que eu quero ler lá desde o começo, porque para não ficar nenhuma dúvida na nossa mente. Tá certo? Aí ele fala: assim eu digo a vocês e no Senhor insisto. Então, ele está dizendo aos irmãos e no Senhor ele insiste, né? Que não viva como o gentio que vive na inutilidade do pensamento. Então, uma coisa para a gente, para ter essa sensibilidade, você tem que ter o pensamento nas coisas do alto, nas coisas boas, equilibrado. Porque se você é um médio, você é uma pessoa que tem sensibilidade, se o seu pensamento está bagunçado, você vai estar desequilibrado, tá? Aí o que mais? 18. Eles estão obscurecidos, então. O gentio, né? As pessoas que não eram da conexão com Cristo, eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus, por causa da ignorância que estão devido ao endurecimento do seu coração. Então, por que aquelas pessoas estão vibrando, estão obscurecido, né? Estão na escuridão do entendimento, então não tem entendimento, está separado da vida de Deus por causa da ignorância. É essa ignorância aí, nessa escuridão, que a Matrix quer deixar as pessoas. Por isso que o meu canal aqui está passando entendimento, tá? Para você crescer espiritualmente, isso incomoda as pessoas, tá? Meu canal já está incomodando a gente, tá, pessoal? Porque vocês estão vindo se inscrevendo aqui, a culpa aí é de vocês, tá? Se eu fico aqui só 2 pessoas, 5 pessoas no meu canal, eles não vão olhar para mim, mas vocês estão se inscrevendo, estão começando a comentar, estão começando aí, então eles estão começando a ficar preocupados de vocês terem tá vindo ouvir aqui, porque você pode sair da ignorância em que estão devido ao endurecimento do seu coração. Então, é pessoas que estão endurecendo o coração para a espiritualidade. Tá? Por isso que elas estão assim. Aí o que ele fala? 19. Tendo perdido toda a sensibilidade. Então, se você fica nessa ignorância, nessa escuridão, endurecendo o coração, você vai perder toda a sensibilidade, né? Eles se integraram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Então, essas pessoas se integraram ao prazer da carne, ao prazer do ego, tá preso aqui na Matrix, se entregaram totalmente. Então, quando eles estão fazendo essa ação, eles vão perder toda a sensibilidade. Qual é? Os canais dele vão ser todos fechados, cometendo toda a avidez de espécie de impureza. Aí vai ser pessoas aí que vai estar cometendo, né? Aí vai ser essas pessoas que vai até atacar a gente, vai dizer que Deus não existe, essas coisas de espiritualidade. Isso é coisa de maluco, esse irmão Samuel aí tá perdido, tá louco da cabeça, tá? Vai ser essas pessoas que vai vir com esses comentários. Aí 20, todavia não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. Então, todavia não foi isso que vocês estão aprendendo, aprenderam de Cristo, né? Essa o ensinamento de Cristo para vocês ficarem nessa depravação aí, cometendo essas coisas absurdas. Aí ele fala: de fato vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Então vocês ouviram falar
de Cristo e foram ensinados de acordo com a verdade de Cristo, que está em Jesus. Entende? Ele está falando isso para os irmãos. Aí o que mais? 22. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem. Então, já expliquei aqui esse versículo, né? O velho homem, o homem do ego. Porque como é que a gente despir o homem? Que palavra é essa que Paulo está falando? Despir? A gente vai despir um homem aí, é? Deixa ele nu? Você entende, pessoal? Os apóstolos estão usando aqui metáfora, mas aqueles irmãos sabem o que ele estava falando. Ele estava falando para a gente ir largando essas coisas do ego, que é o desejo aí do ego do homem velho, que se corrompe por desejo enganoso. Então, esse homem é o homem do desejo, que vai enganar ele, que está enganando as pessoas. Então, quando você fica no ego, você está nesse homem do desejo que vai enganar você. Tá? E você não vai encontrar a verdade. Aí o que mais? 23. Seres renovados no modo de pensar. Então, renove o seu modo de pensar para você sair largar esse homem velho aí. Despir o homem velho. Deixa ele nu aí, tá? Despir-se do homem velho e serem renovados no modo de pensar. E revista-se do novo homem criado para ser semelhante a Deus em justiça e santidade, proveniente da verdade. Então, essa é porque a gente vai transmitir, a gente ser semelhante ao Filho de Deus. Então, a gente vai transmitir essa imagem do Filho de Deus, que é de justiça e santidade, que vem proveniente da verdade que a gente recebeu. Entende, pessoal? Por que essas pessoas, a sensibilidade, se as pessoas ficarem na frequência, então ela tem que despertar para que ela não perca toda a sensibilidade. Se ela fica na frequência baixa, essas pessoas estão mortas espiritualmente, então estão sem sensibilidade nenhuma. Tá, pessoal? Aí o que mais, pessoal? Vamos lá, que as horas passam, tá? Aí vamos lá, João 10, 27. 10, 27. Vamos ler. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então, quem está falando é Cristo, né? Então ele disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu a conheço e ela me segue. Então, ouvir a Cristo é uma sensibilidade daqueles que estão sendo chamados para a espiritualidade. Então, para você ser chamado, você tem que ouvir. Com você como ovelha, você é uma ovelha, você tem que ouvir a voz de Cristo. Se você não ouve a voz de Cristo, você não é ovelha dele, porque ele diz que conhece. E ele chama aquela que é dele, e aquela que é dele ouve a voz do pastor que está guiando a ovelha e vai seguir a voz do pastor. Tá, pessoal? Você atende o chamado, então, é o chamado espiritual. O que mais, pessoal? Isaías 30, 21. Seus próprios ouvidos ouvirão, bem atrás de você, uma voz dirá: este é o caminho que você deve seguir, seja para a direita ou para a esquerda. Então, pessoal, se você não vai nem para a direita, nem para a esquerda, aonde é que você vai caminhar? O caminho do meio. Só tem no meio, você não pode ir para lá e nem para cá, não é? Então, você tem que andar pelo meio. Então, o caminho do meio é o caminho de Cristo. Então, a voz, né, de Deus, da intuição, a voz de Cristo, vai falar para você que é o caminho, este é o caminho que você deve seguir. É o caminho do meio, o caminho do equilíbrio.
tá? É esse caminho, siga aí. Então você vai ouvir uma voz por detrás de você. Nossa, não tome susto não, tá? Tá tudo certo, tá, pessoal? Se você ouvir a voz, tá? Aí o que mais? Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Então, quem é esse aqui que está à porta? Que porta é essa? Está batendo? E se alguém ouvir a voz dele, quem é esse pessoal? E abrir a porta, que porta é essa que você tem que abrir? Entrarei e cearei com ele e ele comigo. Então, olha onde é a ceia, pessoal. Esse não é Cristo? É Cristo que está batendo na sua porta? Então, se você, isso é o chamado espiritual, está chamando você. A espiritualidade está chamando você. Então, foi eu vi, eu senti isso, é um chamado espiritual. E você tem que atender, não endureça o coração. Pelo amor de Deus, porque Cristo está batendo na sua porta. E ele quer entrar. Se você ouvir minha voz e abrir a porta, eu vou entrar e vou cear com ele. E ele vai cear comigo. Então vai ter uma comunhão. Você vai ter uma comunhão com Cristo. E quando você se liga a Cristo, você se liga ao Criador, ao Pai de Jesus Cristo. Tá? Não tem para onde correr. Não tem. Você tem que ser chamado, ouvir a voz. E requer isso sensibilidade para ouvir. Aqueles que são ovelha são aqueles que Cristo conhece a ovelha, eles vão ouvir a voz e vai ser chamado para isso. Tá? Aí o que mais, pessoal? Hebreus 3, versículo 15. Lembra-se do que diz hoje. Lembra do que diz hoje. Quando ouvirem a sua voz, não endureça o seu coração, como Israel quando se rebelou. Então, pessoal, olha aqui o apóstolo Paulo escreve aqui em Hebreu 3,15, tá? O que é que ele fala? Lembra-se do que diz hoje. Hoje é Cristo, tá? Quando ouvir a sua voz, então ouvir a voz de Cristo, não endureça, pelo amor de Deus, pessoal. A espiritualidade está lhe chamando para o despertar da consciência. Por isso que diz, desperta tu que dorme e Cristo te iluminará. Cristo quer iluminar você, mas você tem que entrar. Ele está batendo a porta do seu coração. Não endureça. Não endureça o coração como Israel fez quando se rebelou. Então, aquele povo de Israel lá se rebelou, você viu ele endurecer o coração. Eles pereceram no deserto. Tá? Não endureça, pessoal. Pelo amor de Deus, é sua chance de você vir para a espiritualidade verdadeiramente. Tá? Então, Cristo está à porta, tá? Tá batendo para você abrir. Não endureça, pessoal. Tá? A porta do seu coração. Tá? Porque ele fala como Israel fez quando se rebelou. Então, Israel se rebelou contra o Criador, endureceu o coração. Porque o que Deus queria era o coração. Deus quer a adoração toda, de alma, de entendimento todo. É isso que Deus quer. É essa conexão, tá? Não é sacrifício nenhum. Esse é o verdadeiro sacrifício, tá? Aí o que mais, pessoal? Salmo 32, versículo 8. O Senhor diz, eu guardarei pelo melhor caminho para a sua vida, né? Eu guiarei pelo melhor caminho para a sua vida. Então, é Deus que vai guiar
vai mostrar o caminho melhor para a nossa vida. Eu aconselharei e cuidarei de você. Então, é Deus, é o Senhor que vai cuidar, vai mostrar o caminho, vai aconselhar a gente e vai cuidar da gente nesse caminho. Entende, pessoal? Aqui as coisas estão bem profundas, tá, pessoal? Aí o que mais? Romanos 8, versículo 14. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, você tem que ser deixado guiado pelo Espírito de Deus. Ele mostrar o caminho melhor para a sua vida. Né? Nesse caminho, ele vai lhe aconselhar. Ele vai cuidar de você nesse caminho. Por isso que todos aqueles que estão sendo guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, se você não está sendo guiado pelo Espírito de Deus, você não é filho. Você é um bastardo, está sem pai. Precisa voltar à conexão para voltar a ser filho. Entende, pessoal? Tem que entender, espiritualmente, você não é filho de Deus. É uma criatura de Deus, mas não é filho. Porque filho você tem que ter o Espírito guiando você. Tá? O que mais? Ezequiel. Nossa, Ezequiel na Bíblia aí, ó. Que é aquele que viu os anjos, né? A bola dos Ezequiel 36, versículo 26. O que é que ele fala aqui, pessoal? Vamos ler. E eu vos darei um coração novo e porei um espírito novo em vós. Tirarei o vosso coração de pedra e obstinado e vos darei um coração eterno, com temor, né? E receptivo. Então, receptivo é aquele que tem sensibilidade. Então, coração que tem sensibilidade, que vai amar as outras pessoas. Então, pessoal, olha a profecia que Ezequiel está trazendo, que Deus ia fazer isso no povo dele. Ele ia tirar, ele disse, eu vos darei um coração novo. Um espírito, porém em você, o espírito novo em vós. Então, é o trabalho da transformação espiritual que Deus vai fazer dentro de você, no seu ser, tá? Que é através de Cristo. Por isso que quando você se liga em Cristo, você é uma nova, porque Deus vai dar um novo coração, um novo espírito. Ele vai dar, então você vai se tornar novo. Aquele que vem para Cristo, ele vai se tornar uma nova criatura. Para quê? Para ele ter um coração, ele fala aqui, para você tirar o coração de pedra, então, aquele coração duro, né? Que está rejeitando as coisas espirituais, né? E ele fala, e vos darei um coração com temor, então temo, e receptivo, um coração com temor e um coração receptivo, aquele coração que vai sentir as coisas. Então você vai sentir as coisas, tá? A sensibilidade espiritual vai estar em você. Não tem o que fazer, pessoal. Se você quer se tornar uma nova criatura, você despertou, atende o chamado, ouve a voz, vem para a espírito. Você tem que fazer isso, porque Deus vai trabalhar no seu ser, tá, pessoal? Eu lembro aqui que eu chorei copiosamente, tá? Então, é a limpeza que Deus está colocando novo espírito, está tirando o coração de pedra, colocando um novo coração. Então, essa limpeza
de transformação que está acontecendo dentro, tá? Então, começa a quebrantar, você começa a chorar, tá? Já teve gente que experimentou isso aqui no meu canal, tá? Me confessou, tá, pessoal? Essa pessoa, tá? E é isso. Tem que haver transformação, pessoal, porque senão você não se torna uma nova criatura. Você não vai ter uma nova vibração. Você não vai ser nova. Então, por isso que a gente tem que estar Cristo. Não endurecer o coração e Cristo, né? Receber, quando Cristo estiver chamando, a gente atender o chamado da espiritualidade. Tem muita gente aqui, pessoal, caiu no meu canal de paraquedas, né? Tava voando aí pelas igrejas, caiu de paraquedas aqui, começou a tocar nele, mas por causa das coisas religiosas, ele não quer deixar, ele não quer atender o chamado espiritual. Você já percebeu, pessoal? Você já acabou, você já despertou quando você já percebeu que tem engano lá. Tem erro. Para que você tá endurecendo, está querendo ficar lá naquele grupo? Porque a pessoa colocou no coração dela que é só esse grupo, é a verdade, é aqui que quer defender lá a igreja, quer defender lá. Não, pessoal, esse tempo já passou. Se você despertou, caminha agora na espiritualidade. E tem muita gente aqui no meu canal assim, pessoal. Você está endurecendo o coração para a voz de Cristo. Não é comigo. Não é comigo, tá? Você está endurecendo o coração. Por que você está fazendo isso? Isso é a sua espiritualidade. Deus está lhe chamando, Cristo está falando, batendo na porta e você endurecendo o coração. Então, eu não posso fazer nada por você. E teve muitos aqui, pessoal, assim, por causa que ele queria defender a igreja, que era, não é verdade lá, não sei o quê, mas você viu que eu mostrei para vocês aqui. Então, essas pessoas até ficaram retadas comigo. Mas é assim, é o despertar, tá? É o despertar da consciência. Para que você quer continuar em um lugar que você está percebendo que não tem a frequência da espiritualidade? E tem muitos desses ainda que ficam aqui porque ele é abençoado ouvindo as coisas que eu falo aqui. Mas já fica endurecendo, não. Nossa, pessoal, eu sinto muito, tá? Você tem que tomar a decisão. Então, você está sendo confortável para tomar a decisão, para sair dessas prostitutas que tem aí, para você vir servir o verdadeiro Deus, né? O Deus vivo, né? Porque você estava morto, você viveu agora, tá? Estava morto aí nas religiosidades, nas coisas aí, tá, pessoal? Então, acabou, pessoal? Acabou. Graças a Deus, pessoal. Obrigado aí, tá? Vocês, eu vi que muita gente aí se inscreveu, tá? Eu fui no meu canal agora aí, que eu fui baixar o vídeo aí para vocês, tá? E vi lá que tinha lá novos inscritos lá, tá? Obrigado aí. Seja bem-vindo, tá? Continue a estudar, tá? Aqui, a olhar meus vídeos, tá? E aí, qualquer coisa que vocês não compreendeu, não entendeu no momento, não vá logo julgando, tá? Como alguns aqui já foi logo julgando pelo um vídeo, tá? Não vá, faça isso, pessoal. Você vem, pergunta aqui, tô aqui meus canais da redes sociais, tá aí, que eu coloco sempre aí, né? Coloca aí, você pode colocar pergunta aqui no YouTube também. Eu vou ver você, o que foi que você entendeu, o que você não entendeu, tá? O que é que está lhe afligindo e vou trazer a resposta da espiritualidade para você, tá certo, pessoal? Eu espero que eu tenha ajudado aí muitas pessoas, tá? E tem muitas pessoas novas, então eu abro sempre para isso, tá? Pode colocar a pergunta, pode, como é que se diz? E me examinar, pode examinar,
pode pesquisar os temas que eu estou falando, para ver se tem a ver com realmente com a espiritualidade. Você vê que eu coloco os versículos, dou o nome aqui do versículo, eu leio, para depois você ir pesquisar na Bíblia e pesquisar em todo e qualquer livro, tá? Tá certo, pessoal? Então, agradecer a vocês, a Deus, a espiritualidade. Até a próxima, se Deus e essa espiritualidade permitir, tá? Aí eu vou estar aqui. Tchau!